Alguma vez você já parou para se perguntar qual é o meu dom? Ou por que eu sou assim? Bom, são com essas perguntas que eu abro aí o tema de hoje. Mas aí, agora eu quero ler com vocês um trecho de 1 Coríntios 12 que Deus nos trouxe para nos fazer refletir ainda mais sobre esse assunto. E aí eu vou ler aqui com vocês, está em 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante, que está falando justamente, vou falar o título que tem, eu gosto de ler na versão Almeida Corrigida Fiel. E aí está escrito assim, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós não são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Bom, eu li até o finalzinho aqui, para justamente fazer esse comentário, que talvez você fale assim, Jocélia, mas aqui está falando do corpo de Cristo, está falando da igreja. Sim, o apóstolo Paulo estava dando orientação justamente porque ali tinham pessoas, cada um com a sua função. E nem por isso uma era mais importante que o outro, né? Nem todos eram doutores, nem todos eram operadores de milagres, como ele está falando aqui. Justamente enfatizando a importância de cada um segundo o dom que recebeu. E quando ele vem falando sobre o corpo que Deus fez, falando que aqueles menos decorosos que a gente tem no nosso corpo, e a gente sabe a importância que se parar, a gente até morre. Se parar, o negócio fica ruim, dá hospital. Então, dessa mesma forma, não tem esse negócio, porque você está numa posição elevada, você é mais importante. O outro lá, né, simplesinho, não tem importância. Tem a mesma importância, porque para que tudo funcione corretamente, é preciso de cada um com o seu dom. Tá, Jocélia, mas você estava citando coisas do dia a dia que foge essa questão da igreja. Sim, porque assim como no corpo de Cristo, porque a igreja não é, gente, aquela construção lá de tijolos, né? A igreja somos nós. É cada um. Quando eu estava falando das cartas de Apocalipse, eu citei que ali era uma carta para cada um de nós, né? As pessoas e o conjunto das pessoas forma esse corpo de Cristo. Então, cada um de nós somos
essa pequena igrejinha, né? Que juntos vamos formar o corpo de Cristo. Mas quando Deus trouxe esse trecho para nós, ele estava justamente nos trazendo a consciência de que quando ele criou o mundo, ele criou tudo para vivermos em harmonia. E embora as pessoas não professam a mesma fé do que você, elas foram criadas pelo mesmo Pai. Elas foram criadas do mesmo jeito que nós fomos e merecem ser amadas e respeitadas. Então, quando a gente leu isso aqui, a gente entendeu, falou assim, puxa, para que uma sociedade funcione adequadamente, Deus deu dons diferentes para cada um. Tem aquela pessoa mais simples que não tem, às vezes, ambição nenhuma de crescer na vida e ela se contenta com aquele pouco que ela tem e vive de uma forma tranquila daquele jeito. E aquela pessoa vai desempenhar um papel que é importantíssimo para que tudo funcione. Basta vocês pensarem, a coleta de lixo, por exemplo, que é feita nas cidades. Olha a importância que tem. E se não tivessem pessoas dispostas a fazer esse serviço, como seria? Não daria, gente. Se tiver uma greve, igual já teve, né? Tem muito tempo que não acontece isso aqui onde eu moro, mas já teve há anos atrás, que não chegou, acho que nem a uma semana. O negócio virou um caos. Traz doenças, traz... Nossa, é muita coisa. A consequência é enorme. Se faltar algo desse jeito, é um serviço essencial, como todos os outros. E se não tivesse ninguém disposto a fazer? Mas tem. Tem pessoas que trabalham dessa forma e gostam. Na minha cidade aqui tem um rapaz, que ele tá até na internet, eu não lembro o nome, ele é um coletor de lixo e ele faz aquilo com o maior prazer. E a esposa dele é da polícia militar. E muitas pessoas, e ele é um rapaz bonito, as pessoas colocam às vezes na mensagem, nossa, você poderia ser até modelo, você poderia ser isso, você poderia ser aquilo. E ele continua trabalhando fazendo isso. Ele fala assim, gente, eu gosto tanto, é claro, eu posso fazer outras coisas para tentar ganhar mais, fazer, né, crescer na vida, vamos dizer assim, mas ele falou assim, mas eu desempenho esse meu papel aqui com tanta alegria, que eu não tenho vontade. O dia que me der vontade, eu vou fazer outra coisa. Mas, por enquanto, eu vou continuar fazendo esse meu serviço, porque eu acho ele tão importante. Gente, e quando eu vi esse vídeo, eu achei, assim, de uma nobreza, sabe? Porque, assim, é disso que a gente precisa. Cada um descobrir ali o que você tem de dom, o que te deixa feliz de fazer, e não importa o que seja. E as coisas fluem dessa forma. Então, o texto aqui do apóstolo Paulo vem justamente falando como que seria. Se o olho falar bem assim, porque eu não sou mão, eu não faço parte do corpo. Claro que faz. No corpo não tem só mão. E aí, ainda fala assim, se a orelha disser... Cadê? Me perdi aqui no texto. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou parte do corpo. O pé disser, porque não sou mão, não sou parte do corpo. É sim, é parte do corpo. Precisa de cada pedacinho, precisa de cada pessoa com seu jeitinho de ser. Um com temperamento mais forte, outro com temperamento mais suave. Um com dom para construir, para criar. O outro com dom para executar. Cada um tem sua importância de igual valor. E por que você vai menosprezar quem está fazendo algo que você julga ser menos importante do que você está fazendo? Por que você julga isso? Não é mais importante. Então, esse trecho veio justamente trazer a consciência não só das atrocidades que acontecem pelo mundo afora, de pessoas destruindo o emocional de outras, como também dessa importância. O que Deus quer nos ensinar? Não só da gente aprender a olhar para o outro com valor, sabe? Não só dentro da comunidade em que a gente está inserida. Como eu falei, aqui está falando do corpo de Cristo, né? Ali a igreja, ou quem não participa ali talvez de um grupo, de uma célula, alguma coisa. Não. Aqui ele trouxe a consciência de um todo. Porque vivemos em sociedade, devemos amar uns aos outros, independente da fé que ele professa. E, principalmente, da gente conseguir se expressar e falar com o outro. Olha, você está me machucando. Ensina seus filhos a falar.
Às vezes seu filho tem um temperamento mais quietinho e você percebe que ele não fala, sabe, com o outro quando está machucando ele. Desde a infância isso começa. Ensina seu filho a falar, a conversar, a se expressar do jeitinho dele, mas ensina. Quantos de nós crescemos sem aprender a fazer isso, mas nunca é tarde. A gente pode virar para o outro e falar assim, ei, a forma como você está falando está me machucando. Da gente falar, ei, desse jeito tá errado. De não aceitar, porque isso adoece a alma, né? E aí, desculpa, me emocionei. Eu me emocionei porque eu tenho uma irmã que passou por momentos difíceis na vida, de depressões sérias, que ela quase chegou ao ponto de fazer algo pior e ela nunca disse o porquê que ela se sentia daquele jeito. Tá aí uma conversa que eu preciso ter com ela para entender. Mas fato é que se a gente não começar a ensinar as pessoas que estão ao nosso redor e a gente começar a aprender a conversar com o outro, né, do jeito certo, a falar quando o outro foi inadequado, a ensinar nossas crianças a se defender, e não é se defender igual muitos pais falam assim, toma um tapa da outra, se chegar em casa falando que apanhou, vai apanhar em casa. Já ouvi várias pessoas falando desse jeito, não é assim. Não é assim que eu ensino minhas filhas, não é assim que eu ensino minha pequena, que a outra já está criada, já cuida da própria vida. Mas eu ensino a minha pequena a se expressar, não só, não deixando o outro, né, aprontar com ela, mas como ela chegar e confiar em mim, de me falar o que aconteceu, porque aí a gente, da melhor forma, vai conversar e resolver. E quando acontece alguma coisa na escola, ela chega, eu já noto que ela não está bem, mas eu espero o momento dela, porque a gente também tem que saber esperar o momento. E aí, daqui a pouquinho, ela chega e ela fala, mamãe, aconteceu uma coisa, o que aconteceu? E aí, quando ela vem me contar, eu não acho também que minha filha é uma vítima, não. Eu pergunto, mas o que levou o outro a fazer? O que aconteceu? O que você disse? Porque, às vezes, pode ser o nosso próprio filho que está com a ideia equivocada e está fazendo coisas que vai provocar uma reação no outro que também não tem preparo nenhum. Não é assim? Então, gente, esse texto vem justamente nos mostrar a importância que cada um de nós temos na sociedade, do menor ao maior. E quando eu digo do menor ao maior, não é de grau de importância. Estou falando da questão ali mesmo de, às vezes, uma tarefa ser considerada ali menor no sentido de que precisa mais, às vezes, da tarefa braçal e do outro ali de alta intelectualidade para realizar, nesse sentido. Mas todos somos importantes, temos o mesmo valor para Deus e devemos ter uns para com os outros. E aí, quando você pensa que tudo isso que eu falei, de uns não conseguir falar e ir adoecendo, e ter síndrome do pânico, ter fobia social, e outros, para o outro lado, também reage de forma agressiva e fica aquele caos todo. É uma excelente estratégia do mal para tirar as pessoas boas de circulação, para que ele ganhe campo cada vez mais. E se quem é bom, às vezes ele não consegue trazer do lado dele, pelo menos ele vai fazer que aquela pessoa tenha uma vida miserável também. Porque o mal é mal, gente. O nome já diz mal, é mal. Então, que esse vídeo venha trazer a consciência para cada um de nós, e eu espero de coração que você envie esse vídeo para o maior número possível de pessoas, para que esse assunto, porque aqui é mais do que eu estar falando da palavra de Deus, eu estou falando de algo que todos precisam, estou falando de algo aqui que nós tivemos de ensinamento, que eu estou levando para frente, para que, quem sabe, que se a gente aprender a dizer sobre as coisas que nos machucam uns com os outros, as coisas possam ser melhores, não é mesmo? Então, é sobre isso. Agradeço por estarem aqui até agora me ouvindo e vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.